Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula eu vou retomar um pouco os dois grandes nomes da Grécia Antiga com vocês, porque eu falei disso que eu vou falar agora, essa é a minha primeira fala na verdade, eu já falei dela no vídeo que eu fiz corrigindo as questões que tinha sobre Hegel, Schopenhauer e Nietzsche, né? Só que nem todo mundo assiste os vídeos que eu faço de correções, né? Então eu vou falar de novo, ia falar de qualquer jeito, mas por saber que a maioria não deve ter visto, eu vou falar novamente. Então vamos lá. Eu tinha dito naquela correção que desde Platão e Aristóteles, né, esses dois caras, eles criaram duas maneiras diferentes da gente pensar a filosofia. O Platão ele vai inaugurar uma forma de enxergar a filosofia de maneira dialética. E o Aristóteles vai enxergar a forma de enxergar o conhecimento de forma analítica, certo? A gente vai trabalhar mais o lado analítico nessas próximas videoaulas e eu estou voltando aqui onde ela surgiu para vocês entenderem. Então, para a gente entender, eu fiz esse desenho de pirâmide, né? E eu coloquei a pirâmide do Platão como algo que vem de cima para baixo, que era assim que o Platão pensava o seu conhecimento. Ele acreditava que a gente tinha que chegar na verdade no mundo das ideias. Então, por exemplo, eu vou pensar o que é o bem. E eu vou trabalhar o conceito do bem para, a partir desse conceito geral, eu entender todo o resto. Eu entender os particulares. Tá? Seria como se... Pausa aí. Peguei um papel para fazer esse exemplo. Mas seria como se, para conhecer o mundo, vamos supor que o mundo seja papel, eu tenho que partir da ideia principal. Então você amassa tudo para chegar no ponto da pirâmide, para daí você, entendendo o que é o bem, você aplicar do geral ao particular, entendendo todas as particularidades do mundo a partir desse ponto do topo da pirâmide. Do geral, esse ponto fixo para o particular. Eu entendo o que é o bem universal e aplico para os particulares. Já o Aristóteles, ele vai partir da maneira inversa da pirâmide. Porque ele não vai partir do mundo das ideias. Ele vai investigar os particulares, os individuais, e daí ele vai traçando uma ideia geral da coisa. Então ele começa da base da pirâmide para ir chegando ao topo. E o Platão do topo para a base. E aqui tem dois tipos de métodos diferentes. Este primeiro é o que a gente chama de método dedutivo, que é o método que vai do geral para o particular, ou seja, da ideia geral, do conceito geral para os conceitos particulares. Para entender o que é o homem, eu entendo a ideia de homem, e a partir desta ideia de homem eu vou entender todos os homens individualmente. Já Aristóteles não, para eu chegar a essa ideia de homem eu tenho que analisar os particulares e aí montar a minha ideia de homem, que é o método indutivo, que vai do particular para o geral. Tá? Então isso aqui é importante. Método dedutivo, do geral para o particular. Método indutivo, do particular para o geral. Beleza? Então vimos a diferença do método dedutivo e do indutivo. Platão usava o dedutivo, Aristóteles o indutivo. Só que o Aristóteles, ele também fez uso do método dedutivo em forma de lógica. Ele chamava de analítica, depois a gente passou a chamar de lógica, mas o nome que o Aristóteles deu é analítica, que é o tema que eu falei que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas. O que o Aristóteles fez? Olha, ele disse, depois da gente conquistar certas verdades com o método indutivo, a gente pode formular pensamentos de maneira dedutiva e ver se eles podem ser válidos, se eles têm validade. Esses dois exemplos que eu escrevi aqui, a gente já viu na aula que a gente assistiu sobre o surgimento da ciência moderna. Eu falei um pouco disso e usei exatamente esses dois exemplos. Aqui é um exemplo do silogismo do Aristóteles. Silogismo é essa parte da analítica dele que vai trabalhar com duas premissas para chegar a uma conclusão. Eu estou usando P1, premissa 1, P2, premissa 2. Elas têm que se conversar logicamente e chegar em uma conclusão, certo?
A lógica, que Aristóteles chamava de analítica, é o que vai estudar o pensamento. Se o processo do pensamento, né, ele é válido ou não, se é coerente ou não, certo? Então vamos lá. Esse exemplo que vocês já viram, os homens são mortais. Perceba, os homens, universal. Eu vou fazer um método dedutivo aqui também, do universal para o particular. Os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Eu parti do geral e cheguei no particular, que é Sócrates. Usei o método dedutivo. E o silogismo do Aristóteles, que é como ele trabalha o método dedutivo. E ele passa a ser conhecido como o pai da lógica, né? Ele é o cara que criou a lógica, essa forma de entender as validades dos pensamentos, certo? Aqui outro exemplo que eu dei, que a lógica vai ser trabalhada da seguinte maneira. Premissa 1. Mamíferos não podem voar. Premissa 2. Todos os porcos são mamíferos. Conclusão, nenhum porco pode voar. E eu dei esse exemplo naquela aula em específico para dizer que, embora neste caso a conclusão seja verdadeira, que porco não voa, a premissa 1 é falsa, que diz que mamíferos não podem voar. É falsa porque morcego é um mamífero e morcego voa. Por que eu estou usando esta aqui? Porque, mesmo que as premissas sejam falsas, você pode chegar a uma conclusão verdadeira, né? Porém, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente vai ser verdadeira. Porém, nada impede que uma premissa falsa chegue a uma conclusão verdadeira. Então, o Aristóteles ele vai separar, o papel de entender as verdades é da ciência, é o do método indutivo. A partir do momento que a gente tem as verdades, a gente pode trabalhar de forma dedutiva para saber a validade. Então, este silogismo aqui, por exemplo, ele é verdade e a forma lógica, quer dizer, desculpa, ele é falso porque a premissa é falsa, porém a forma lógica dele é válida. Né? Porque se mamíferos não podem voar for uma verdade, e todos os porcos serem mamíferos também é verdade, é válido supor que nenhum porco voa. É válido, certo? Beleza, vou dar mais exemplos disso para ficar mais claro. E aqui mais 2 exemplos. Premissa 1. Os insetos têm 6 patas. Premissa 2, aqui vai conversar com a 1. As abelhas são insetos. Logo, eu posso concluir que as abelhas têm 6 patas. Certo? No caso deste silogismo, ele é válido. Ele é válido porque ele é logicamente consistente, certo? E se insetos têm 6 patas e abelhas são insetos, logo abelhas têm 6 patas. É válido, pensar assim é válido. E ele também, além de válido, é verdadeiro. Porque insetos têm 6 patas, tudo isso que foi falado é verdade. A gente pode comprovar isso e é verdade. Segundo exemplo, todo inseto é homem. Aqui já é falso, certo? Mas vamos ver se ele é válido. Né? É falso, mas a gente não sabe se ele é válido ou é inválido. A gente sabe que ele é falso. Então, todo inseto é homem. Toda abelha é inseto. Logo, eu posso concluir que toda abelha é humana. Sim, se todo inseto é homem e a abelha é inseto, a abelha é humana. Isso é válido também. A forma lógica dele é válida. Perceba, a analítica ou a lógica vai avaliar a estrutura do pensamento. É válido. Isso aqui é falso. Certo? Tanto a premissa 1 é falsa, como a conclusão é falsa. Beleza? E agora, o último exemplo de silogismo que eu vou passar para vocês é este. Premissa 1. Os vegetarianos não comem linguiça de porco. Premissa 2. Maria não come linguiça de porco. Não, linguiça, né? Conclusão, Maria é vegetariana. Esse argumento, ele é inválido. Ele não é logicamente aceitável. Por que não? Porque eu não posso deduzir que Maria é vegetariana simplesmente porque ela não come linguiça. E outra coisa, na premissa 1 diz, os vegetarianos não comem linguiça de porco. Não quer dizer que todo mundo que não coma é.
Só está constatando, vegetariano não come. Se aqui estivesse escrito que só os vegetarianos não comem linguiça de porco, aí seria outro esquema para a gente pensar no argumento, né? Mas não foi só vegetarianos comem, não. Vegetarianos não comem. Não quer dizer que as outras não possam comer, certo? Não quer dizer que sei, somente sei, quem não come é vegetariano. Não sei se está dando para entender, mas qualquer dúvida me manda mensagem e a gente conversa. Mas o fato é que essas premissas, quando elas se conversam, ela não torna possível a dedução Maria é vegetariana. Eu não posso deduzir isso só a partir disso, certo? Então, eu posso classificar esse argumento como inválido e como falso. Beleza? Falso porque, na verdade, só é inválido, né? Não tem como a gente saber se é falso. Porque os vegetarianos não comem, tá, isso aqui é verdade. Maria não come, ela está falando da Maria, não pode saber, Maria é vegetariana. A gente não pode deduzir que a Maria é vegetariana, né? Então não tem como a gente saber se é verdadeiro ou falso, porque não tem como saber se a Maria é vegetariana ou não a partir disso. Mas é inválido deduzir que ela seja vegetariana, tá? Vou deixar inválido e falso, mas que isso fique claro. Então o que a gente pode concluir? Que na lógica, os argumentos são válidos ou inválidos e as proposições são verdadeiras ou falsas. Essa palavra a gente vai ouvir muito quando a gente, nos nossos estudos de lógica e de analítica. Proposição. Proposição é tudo aquilo que tem valor de verdade. Tudo aquilo que eu posso dizer que é falso ou verdadeiro. Certo? Se eu falar, por exemplo, bom dia. Bom dia não é uma proposição, porque não pode dizer que essa sentença é falsa ou verdadeira. Entendeu? Agora, se eu falar Pedro caiu de cara na pedra, pode ser mentira ou verdade. Aí é uma proposição. Tá? Então, a ciência para Aristóteles vai avaliar se as proposições são verdadeiras ou falsas e cabe à lógica, que vai entender como o pensamento funciona, se os argumentos são válidos ou inválidos. Beleza? E aí, para finalizar, o Aristóteles ele colocou 3 leis da lógica, né? 3 que a gente chama de princípios axiomáticos. Tá? Na verdade, tem autores que conseguem pegar até mais, nas obras do Aristóteles, conseguem compilar até mais de 3, mas esses são os principais. Tá? Então, princípios axiomáticos. Primeiro, o da identidade. Quer dizer que A é igual a A. Você conseguir identificar algo como idêntico, certo? Sócrates igual a homem, né? Logo o homem, entendeu? Esse princípio da identidade, de conseguir colocá-los em uma classe, A igual a A. O outro princípio, da não contradição. A não pode ser igual a não A. Finge que esse menos é não, tá? A não pode ser igual a não A, né? Não pode ser e não ser. É uma contradição, certo? Eu não posso dizer que choveu e que não choveu. Não tem lógica, é uma contradição. E o terceiro é o do terceiro excluído, o princípio do terceiro excluído, que diz o seguinte: uma coisa, ela pode ser ou uma proposição, foi mal, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Não tem uma terceira opção. Ou é verdade ou é falso. E aí até engraçado, não sei se vocês viram a edição do Big Brother, essa última que teve, tinha um pessoal que falava assim lá, quando brigava, né? Não, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. E teve uma hora que o Thiago Leifert falou assim: imagine se o Aristóteles estivesse vendo vocês, né? Porque não pode dizer que tem uma verdade aqui que a sua é diferente da minha, né? Seria uma contradição aceitar dizer que isso é verdade, mas que o oposto também seja, né? Ou seja, tem que ter o princípio do terceiro excluído. Há uma verdade, pode ser verdade ou falso, não tem como eu falar que, então, beleza, pode ser verdade para você, mas para mim não. Isso não existe na lógica, certo? Bom, é isso. Vou passar exercício sobre o silogismo do Aristóteles. Qualquer dúvida me chamem e valeu!